Está começando o programa Catedral Jovem na TV. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente está com um tema sensacional, não é mesmo, Henrique? E hoje a gente vai falar sobre transplante capilar aqui com vocês hoje. Mas antes, Ana Clara tem um recadinho para dar. Sim, gente, com certeza. Mais uma vez estou aqui para convidar vocês a participarem do nosso culto Catedral Jovem, todo sábado, às 8 horas da noite, lá na Catedral da Família, lá na Ricardo Paranhos. Esperamos por vocês. Está sendo incrível e nós esperamos vocês para viver esse tempo maravilhoso que nós temos vivido em Jesus. Tá bom? Esperamos vocês. E galera, temos um convidado muito especial para estar falando desse assunto, Dr. Fernando Borges, que é cirurgião especializado em reconstrução capilar, responsável pela clínica ProHair de transplante capilar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma honra ter você aqui para estar compartilhando sobre esse assunto. Bom, eu que agradeço. Doutor, então vamos começar do conceito. Como que funciona o transplante capilar? Resumidamente, que eu sei que é meio complexo sobre isso. O transplante capilar ele se resume basicamente em duas técnicas, FUT e FUI. Vou falar especificamente da técnica FUE, que vem do inglês, Follicular Unit Extraction. Então é a unidade folicular sendo extraída, unidade por unidade. É o famoso fio a fio falado aí no popular, né? Então essa é a técnica hoje praticamente realizada em 100% dos casos. É a técnica que não tem cortes, não tem pontos e não tem cicatrizes aparentes, né? Então é retirada muda por muda e transplantado muda por muda na área receptora. Então é uma técnica mais simples do que uma cirurgia? Ela seria mais simples do que uma cirurgia em termos de trauma cirúrgico, de proporção da cirurgia, né? Sim. Mas em termos de tempo, ela é uma cirurgia bastante alongada em termos de tempo. Então ela tem um prolongo muito grande. É, uma cirurgia aí que... Depende do paciente ou Depende do grau de calvície. Vamos dizer que hoje, com a minha equipe, uma calvície extensa, com bastante folículos, acima de 3.000, 4.000 folículos. Nossa. Se a cirurgia for rápida, demora 8 horas. Muito tempo, gente. Doutor, e qualquer pessoa consegue fazer esse transplante? Teoricamente, qualquer pessoa conseguiria fazer, né? Mas cada uma com o seu limite de resultado a ser alcançado. Porque tudo vai depender da área doadora do paciente. Então, um paciente que tem uma calvície muito extensa, que no popular aí tem só o para-choque aqui em volta, teoricamente ele tem uma área doadora muito pequena, às vezes a gente não vai conseguir um resultado satisfatório, então ele fica um candidato assim, meio que a gente não tem certeza se vai conseguir fazer ou não a cirurgia, né? Vai ficar muito a cargo do desejo deles, de fazer ou não. Como que seria isso, conseguir fazer ou não? É não ter uma cobertura total da área calva, né? Às vezes só daria para fazer uma frente, e o paciente não ficaria satisfeito com isso, então esse seria um candidato a não fazer a cirurgia. E a gente estava conversando nos bastidores, você falou que tem gente que fez o laser, exemplo, na barba para não crescer e hoje, por conta da moda, quer fazer o transplante. E tem como fazer isso depois de fazer laser, depois, vamos dizer que acabou o cabelo, tem como fazer isso ou não? Tem como fazer. A área a ser escolhida para ser a área doadora é a área da porção posterior da cabeça, de orelha a orelha e a porção posterior. Então a gente extrai as mudas dessa região e transplanta para o rosto para fazer a barba do paciente. E é transplantado um por um? Um por um também. Por isso que tem muito longo. Por isso que é longo o processo. Então quanto maior a calvície, onde que não tem, seria o maior o tempo? Sim, basicamente isso. Ô, doutor, e uma dúvida que eu tenho é permanente? Você tem que fazer um tratamento secundário assim para poder fazer, no caso, a manutenção, essas coisas assim? Ou é uma coisa que a gente tem que deitar numa maca ali para fazer o procedimento de X em X tempo? Vamos focar então no que o paciente ainda tem na cabeça, né? Se eu estou operando uma calvície de um grau menos elevado, que ainda tem um resto de cabelo aqui em cima na cabeça, o tratamento pós-cirúrgico com medicações seria indicado para manter esse resto de cabelo, né? Visto que a doença calvície androgenética é uma doença sem cura e progressiva, é uma doença genética, está lá no gene, não tem como curar. Então a gente faria o tratamento para manter esse resto de cabelo que sobrou. O cabelo transplantado ele é um cabelo geneticamente protegido, ele não tem receptor genético para a doença, então ele é um cabelo permanente, a gente transplanta e ele vai ficar para sempre ali. A gente sabe que tem muita gente que está querendo fazer esse transplante capilar. A calvície está abrangendo grande parte das pessoas que a gente conhece, inclusive. Então, eu tenho certeza que uma das dúvidas que as pessoas mais teriam é: quais os riscos desse transplante?
Em termos de riscos, igual de uma cirurgia de maior porte, com uma anestesia venosa ou anestesia geral, acho que a gente fica praticamente sem riscos, né? Os riscos, eles existem, uma alergia, algum anestésico, alguma coisa assim que é bastante rara de acontecer, né? Como uma anafilaxia. Só que a gente está num ambiente que é controlado, né? Com todos os equipamentos, né? É feita em um day hospital, que é um hospital que você faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia, como se fosse uma cirurgia ambulatorial. Mas mesmo assim tem todos os equipamentos, desfibrilador, monitor, oxigênio, tem tudo. Então, assim, os riscos são quase zero. Não vou falar que é zero, porque eu estaria mentindo, né? E tem o risco de não funcionar? Exemplo, a pessoa quer fazer, às vezes não cresceu o cabelo, não dá certo. Não pegou. É bastante raro. Isso é bastante raro, mas a literatura descreve alguns casos de rejeição ao próprio fio, né? Ela pode ocorrer. Cabelo? Rejeição ao próprio cabelo. É bem complicado e bem difícil disso acontecer, mas na literatura a gente tem casos descritos. E o transplante decorre do próprio fio do cabelo da pessoa. E tem como pegar de outro doador e colocar na cabeça de outra pessoa? Ou não existe isso, essa técnica? O transplante capilar, ele começou no Japão, ali perto do começo do século XX. E em estudos conseguiram fazer a pega desses folículos com gêmeos idênticos. Mas para fins de estudos mesmo, isso não é realizado na prática, não. Então não é muito comum hoje em dia de fazer isso? Não existe. O transplante ele é autólogo, é o próprio órgão do paciente, então é o próprio cabelo do próprio paciente mesmo. Sim. Entendi. E mulheres também podem fazer? É porque geralmente a gente vê mais em homens que estão tratando a calvície e tal, mas mulheres podem fazer também? Podem, a gente chega a realizar alguns transplantes, assim, lógico que não é a maioria é homem, né? Tanto que a doença chama calvície androgenética, então ela é muito associada ao sexo masculino, né? Mas ela também atinge a mulher e causa mais um efeito de rarefação, né? Aquele efeito de fundo de piscina, de olhar e ver o fundo da cabeça. Então, é uma calvície que a gente trata com a cirurgia de entrefios, né? Fazer uma cirurgia de entrefios ali na mulher e melhora muito mesmo, devolve a autoestima. Então a maioria dos seus pacientes são mais masculinos? A grande maioria. Mas você está tendo uma procura boa por mulheres ou continua sendo grande maioria masculina mesmo? Vamos dizer que numa média de 20 cirurgias mensais, no máximo uma mulher. Gente, eu sei que nosso papo está muito interessante, muitos assuntos estamos adquirindo, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, né? Em tudo, enfim. Eu amo o Manancial Feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco, porque é muito importante. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, o culto da família. Eu posso dizer que aqui é uma família de verdade. Muitas das pessoas que vêm aqui, às vezes não têm família lá fora, mas aqui é uma família. Com essa pandemia, eu posso falar, eu vivi isso. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids. Quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer. Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem. Fala, galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês.
Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperamos vocês. Vem estar conosco. Olá, eu sou a Mônica do Adriano. Somos os líderes da Escola da Família e queremos fazer um convite para você. Queridos, nós estamos aqui convidando vocês para participar de cursos para noivos. Temos totalmente preparado para você. Temos cursos do Pilares do Casamento Estável, um curso destinado para casais. Curso do Educar, Princípios e Valores para a Educação dos Teus Filhos. Curso PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. Nós temos o Restauração da Alma. Com certeza você dará princípios da Palavra de Deus para curar a sua alma e trilhar novos caminhos com fé e alegria. Vem estar conosco. Eu estou passando aqui para fazer um convite. Dia 1º de abril, sexta-feira, às 22 horas, nós teremos a nossa vigília e você é o nosso convidado. Estou te esperando, hein? Olá, eu sou o Jorn, líder de louvor da Catedral da Família. E você que toca, você que canta, você que ministra e quer fazer parte desse ministério, vem estar conosco. Olá, eu sou o Flávio Varela Torres, líder da Ação Empresarial, Catedral Business. Eu quero convidar você, empresário, profissional liberal, homem e mulher que quer ser uma pessoa de sucesso. Venha conhecer esse trabalho. Faculdade da Família. Venha estudar conosco a Palavra de Deus. Nós da Faculdade Catedral da Família oferecemos uma oportunidade de você crescer em Deus. Você pode estudar no à distância ou no presencial. Venha estudar conosco. Você que é solteiro, você que é viúvo, você que é divorciado, a cada 15 dias aqui na sexta-feira, aqui no anexo, nós temos uma reunião maravilhosa e fantástica para abençoar a sua vida. Vem participar com a gente. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Uma campanha que vai mudar sua vida financeira. Campanha da Prosperidade. Pastor Ricardo Vasconcelos de Brasília. Deus vai operar um milagre na sua casa, na sua família, na sua vida. Você não pode desistir. Você vai tentar mais uma vez. Guiomar Matos de Brasília. Sabe o que significa luz às suas trevas? Solução para os seus problemas, resposta para as suas angústias. Pastor Oswaldo Lobo do Paraná. Eu olho para trás, eu falo, Deus me livrou, Deus curou um câncer no meu filho, Ele vai curar um câncer em você também. Deus restaurou minhas finanças, Deus vai restaurar a tua também. 4 quartas-feiras, a partir do dia 6 de abril, sempre às 19h30, na Catedral da Família sede. Informações 3281-4918, Alameda Ricardo Paranhos, 728, Setor Marista, Goiânia, Goiás. A Prefeitura de Senador Canedo e a Sanesc trabalham para garantir o abastecimento de água a todos os canedenses. Em apenas 8 meses, a Sanesc reconstruiu o Centro de Reservação Sul, antigo Campo Trajano, agora com capacidade para 8 milhões de litros de água, beneficiando mais de 35 mil pessoas em 18 bairros da região. Também foram reconstruídas e entregues as residências próximas ao complexo, garantindo mais segurança à população. O investimento nesta etapa vai chegar a 25 milhões de reais. Programa Água para Todos é a Sanesc garantindo o abastecimento a toda a população. Prefeitura de Senador Canedo. A cidade avança, sua vida melhora.
E voltamos com o programa Catedral Jovem, mas antes temos um grande convite para você, não é isso, Henrique? É isso mesmo, e todos os sábados às 8 horas, lá na Alameda Ricardo Paranhos, número 728, acontece o nosso culto do Catedral Jovem. Então nós esperamos por vocês e não percam tempo, vamos lá visitar a gente logo. Falando em jovem, hoje a gente está falando sobre transplante capilar com o Dr. Fernando. E nós gostaríamos de saber, dentro desse aspecto todo do transplante capilar, de uma procura muito grande, nós queremos saber, o jovem tem procurado pelo transplante também? Muito, muito, muito. Assim, a gente até fica impressionado como tem tanto jovem com calvície tão grave, né? A gente tem uma escala de calvície que é do Hamilton Norwood, que é do 1 ao 7. A gente pega pacientes, às vezes, de 29 anos que está no 7, que é o grau máximo de calvície. E o jovem tem muita vaidade, né? E nos dias de hoje não se aceita não se estar bem com a própria imagem. Então os jovens cada vez mais cedo e com aquela pergunta, será que já está na hora de operar? É até uma pergunta interessante que eu escuto muito. Que hora que é a hora certa de fazer o transplante? A hora certa é a hora que está te incomodando. Não é a hora que a esposa falou, não é a hora que o bullying está acontecendo, é a hora que incomodou o próprio paciente. Vai ficar esperando a calvície evoluir para operar, a gente não sabe quanto que vai estabilizar, né, essa calvície. Então a hora certa é a hora que incomodou, é a hora que deu vontade. E pode vir por genética? Você falou que um jovem pode ter um grau 7, aí por uma genética? É genética, né? A doença é a calvície androgenética, ela é genética. Aí às vezes a gente escuta assim do paciente, não, mas não tem ninguém da minha família que é calvo. Não é obrigatório que tenha o pai calvo ou um irmão calvo, não. O gene ele vem de geração para geração, né? Propensão, no caso. Né? Isso. A gente repara que as calvícies mais graves quando tem história bilateral. Calvície no lado da mãe e no lado do pai. A gente repara que são calvícies mais graves, com a penetrância maior do gene. E eu já ouvi, na verdade, algumas pessoas falando assim que às vezes elas vão começando a ficar calvas por causa de ansiedade. Você tem alguma coisa relacionada, algum estudo? Alguém falou sobre isso já ou não? Isso é um pouco de confusão que se faz, né? O que a ansiedade pode causar em termos de queda de cabelo? E olha só a palavra, queda de cabelo. A calvície androgenética, que são aqueles padrões de cabeça aberta que a gente vê por aí, aquilo ali não ocorre a queda do pelo. O pelo ele atrofia, ele afina e morre, chama miniaturização do fio. Então o pelo vai sumindo, ele não cai. O fato da gente ver queda de cabelo aumentada, que pode ser chamado de eflúvio telógeno, isso sim está associado a qualquer tipo de trauma. Trauma cirúrgico, trauma anestésico. Então a gente escuta muito as tias comentando, né? Depois da cesárea meu cabelo caiu, depois da anestesia. Isso é verdade. É conversa de comadre, mas é verdade. Então a anestesia faz cabelo cair. É um trauma que o organismo passa. Pós-Covid, então é um trauma pós-doença. E o estresse, que é a doença mais moderna aí, né? A doença da modernidade. Então o estresse aumentado pode causar uma queda dos fios aumentada. Isso vai causar um quadro de rarefação momentânea maior. Mas não é calvície, esse fio que está caindo vai nascer de novo. E o transplante não acontece somente, a gente estava conversando, na cabeça, pode se transportar também na barba, é isso? Isso, a gente vê que a moda da barba cheia, barba lenhador, ela já está longa, né? Sim, com certeza. Vamos dizer que mais de 5 anos, talvez. Sim. Então, nos jovens, a procura da barba ela é muito grande. Não que pacientes com mais idade não procurem, eles procuram também. Mas o jovem tem aquela necessidade de parecer mais velho, eu vejo isso de alguns pacientes. Teve um caso de um paciente que era recém-concursado na Polícia Civil, queria ter mais cara de mal e foi fazer o transplante de barba e ficou bastante barbudo. O que mais de história engraçada? Um outro rapaz que trabalha na área corporativa, que tem uma empresa com bastante funcionários, também queria parecer mais respeitoso. Fez o enchimento da barba dele para ter uma barba mais cheia. Mas a barba transparece, isso transparece um respeito maior, não transparece. Mas tem gente que vai ficar mais sem barba, né? Tem, até tem muita gente... cabelo. Eu tive muitos pacientes que fizeram o laser para matar toda a barba alguns anos atrás e agora estão em busca de barba. Foi pela moda, então. É a grande inquietação, ninguém está satisfeito com o que tem, né? Então... E doutor, falando em seriedade, então, dessas pessoas que buscam, e como é que eu, se fosse procurar um tratamento, que eu acho que não é o caso, porque eu tenho bastante de cabelo, mas se eu fosse procurar um tratamento, assim, quais são os critérios que eu deveria observar no profissional, na clínica, enfim, naquela pessoa que vai ali cuidar da minha cabeça? Pra saber se é uma coisa séria, se só não estão passando a perna, se vai dar certo mesmo.
Assim, eu acho que a primeira coisa é não procurar serviço médico, e isso que a gente está comentando aqui é um procedimento médico, tá? É uma cirurgia. CRM. Então é um procedimento médico. Eu acho que a primeira coisa é não procurar o nosso procedimento médico, a nossa cirurgia. Por mais que a gente esteja falando de estética, procurar na rede social, no Instagram. Vida de Instagram é maravilhosa, não tem ninguém ruim ali. Tudo com filtro. Ali só tem herói, né? Então, acho que a primeira coisa é saber se esse profissional tem o trabalho reconhecido, se tem indicação, se conhece alguém que fez, né? Eu acho que isso seria ver os casos, né, que ele já operou, para ver se ficam bons mesmo. Ir na consulta, eu acho que tem muito paciente que às vezes encontra a gente aí na rede social. Não, doutor, precisa fazer consulta? Mas é lógico. É um procedimento sério, como qualquer outro. E é um tratamento. Não é uma conversa de esquina, não. Eu estudei muitos anos, eu sou médico, então eu preciso consultar o paciente, examinar. Muitos anos. Checar como é que ficou ali. E isso, a gente tem que ver a área doadora, é muito importante a área doadora. Se o fio do paciente é um fio mais grosso, é mais fino, às vezes o paciente tem uma expectativa muito alta com a cirurgia, compara com a de um colega que tem o cabelo grosso. Aí o cabelo desse paciente é fino, ele não vai ter a mesma cobertura que a do colega. Então, tem que consultar, tem que saber se tem referência, conhecer alguns casos que o profissional operou. E a área retirada não é afetada, não? Então, nessa técnica que a gente está comentando, que é a técnica FUE, as cicatrizes são microcicatrizes da ponta de uma caneta, como se fosse a ponta de uma caneta, 1 milímetro de cicatriz ou menos, né? E a gente vai tratar a área doadora como se fosse uma floresta, os pelos são as árvores, eu vou retirar algumas árvores para que a copa das outras árvores tampe aquelas falhas das árvores que eu retirei e ninguém perceba. Então a cirurgia é feita dessa forma. Outra pergunta que fazem, né? O cabelo que extraiu daqui para transplantar, ele nasce de novo? Não nasce. Não nasce? Não, é um transplante, é uma troca de lugar. Caraca. Tenho muito eu não aqui. sabia disso. Pois é. Tem um excesso de cabelo aqui e uma falta aqui. Eu vou pegar emprestado alguns para redistribuir na área calva. Só onde que você colocou que vai nascer? Isso. É outra coisa, você falou assim, só onde eu coloquei que vai nascer. É uma pergunta que fazem muito, né? Remédio para nascer cabelo. Não existe nada no planeta Terra que faz cabelo nascer. Tá? As medicações, elas devolvem um pouco de vida para os pelos que estavam doentes. É isso que acontece. Onde a calvície se comprometeu e matou o cabelo e a região está lisa, ali não nasce cabelo. Ou você transplanta, ou fica liso. Não tem meio termo, não. Acabou de matar todas as fake news sobre os remédios. Assim, tem remédios espetaculares no controle da calvície, mas é isso que eu falei. O cabelo ele atrofia, afina até sumir. Se a gente pega o cabelo numa fase de miniaturização, assim, não pode ser muito extrema, mas uma fase de miniaturização que a gente consegue recuperar o calibre daquele fio, ele volta a tampar a região. Aí a pessoa tem a impressão de que nasceu o cabelo. Não, ele engrossou, né? Doutor, falando nisso, quando é que a pessoa vai saber se ela realmente tem que fazer a cirurgia, ou nos casos que não tem nenhuma calvície na família, como é que ela vai saber se ela tem isso, se ela tem esse gene? A história evolutiva da doença, ela é ao longo do prazo, né? Ao longo dos anos. Quando é muito grave, a gente escuta no consultório o paciente falar que com 16 anos já começou a notar a entrada aparecendo. Nossa. Então é gradativo, ou ele vai reparar a área da coroa abrindo, ou ele vai reparar que a entrada está abrindo. Pode começar com uma rarefação, que é aquele fato de o cabelo molhar, a gente enxergar o fundo facilmente. E associado à história familiar, se tiver, mais fácil ainda, né? Mas é para isso que tem que passar pela consulta. Por isso que é tão importante. Existem alguns casos de calvície que não é mandatório já imediato fazer o transplante, não. Tem doenças que são doenças autoimunes, né? Você que está nos assistindo, você jovem, você pode estar procurando o Dr. Fernando lá na clínica ProHair. ProHair, para você também ver se você precisa de um transplante capilar, porque é uma coisa que hoje está necessitando na maioria das pessoas, não é mesmo? Mexe com a autoestima das pessoas. Então, procura o doutor, que eu tenho certeza que vai ser um ótimo procedimento. E muito obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado eu, que Deus abençoe a todos. Gente, muito obrigada, um super beijo e ficam até o próximo programa.